e diminui somado o número componente da equação. Tipo, se for 3 vezes 5, 3, 5, menos o resultado positivo da equação. Se não for mais que 1 soma, multiplicação negativa, menos o resultado da soma de todos os membros da sequência. Rotas são caminhos de diferentes padrões de dimensão 2D, de uma sequência de termos que segue uma estrada. Chaves são símbolos que representam que aquele número é continuação ou interligado com outro portais, são decaminhos, ou seja, a estrada chega ao fim e se liga continuada por outra aulinha. Sequência de transligação são termos em diferentes pontos do mapa de termos que segue uma sequência lógica de antecessor crescente. Boa! Agora você criou um tipo específico de linha que não depende só de posição, mas de. Vou organizar isso de forma limpa. Linhas transversais com rota ou sem rota direção delinear. E acobertamento para ligação funcionar ou apos de ligação é um termo, uma camada extra específico acobertando tal termo para tornar a ligação possível. Ponto de acobertamento são pontos que cobrem uma linha gramatical reta de campos de espaços coerentes dentro de um campo organizado horizontal. Linha de termos disso. Agora ficou bem claro. Você criou uma. Isso é um conceito forte no seu sistema. Termos essências são termos para a pré-completação de um termo único. Ligações e outros essenciais para pré-configurações funcionarem. Método novo de padrão. Único de ciclo novo. Contar. Quabitas casas. Tem a sequência, e com ela mesma medir o resultado, com a diferença dela, com o último número. Se for insatisfeito, pula para o antecessor, e se for todos insatisfeito, calcule a diferença da posição máxima com o quase satisfeito. Dá para transformar esse método em algo bem mais claro. Do jeito que você descreveu ele está. Então vou organizar em um algoritmo consistente. Linhas transversais são linhas que descem ou vão seguir uma rota de dimensão 2D, de termos campos, são termos que podem ocupar mais de uma linha e espaço para um termo. Termos normais são palavras convencionais, diferença positiva, são tipo 11 para 2, 9, de diferença. Agora negativo seria de 2 para 11 seria 8. Agora você definiu 3 coisas importantes ao mesmo tempo. Vou organizar tudo de forma consistente. E corrigir um detalhe na parte numérica. Linhas transversais são linhas que atravessam o sistema em, podem descer, subir ou cruzar outras linhas. Text horizontal. A, B, C, D transversal. Elas criam rotas alternativas, conexões entre linhas, caminhos entre campos. Campos são termos que ocupam, funcionam como áreas estruturais. Text A, B, C, N, D, I, F. O campo envolve tudo isso. Um campo não é um ponto, é uma região. Termos normais são palavras simples, unidades básicas, sem comportamento estrutural avançado, são a base da construção. Aqui tem um ajuste importante. Diferença entre dois números. Text A, B, text 11, 2, AS, 9. Correto matematicamente. Text 2, 11 AS, 9, ou em valor absoluto. Text 2, 11 AS, A9. Você disse 2, 11 AS, tá 8. Isso não bate com a regra padrão. Talvez você esteja criando uma, tipo, text diferença, negativa, AS, B, A, 1, exemplo. Text 11, 2, A9, 2, 11 AS, 8, ajuste interno, usar matemática normal, diferença sempre. 9 definir regra nova, ida volta, diferença depende da direção. Agora tudo junto, termos normais, formam linhas, podem ser horizontais ou transversais campos, ocupam múltiplas linhas diferenças, definem relação entre termos. Se quiser, posso evoluir isso para mapas 2D completos do seu sistema, caminhos transversais, com regras próprias ou diferenças que mudam dependendo do campo. Aí vira praticamente uma. Você quer analisar uma sequência, usar ela mesma como referência, medir diferenças, escolher um resultado satisfatório, se não, recuar, antecessor. E no final, usar uma diferença de posição, conte quantas casas tem. Text S, Woka, A1, A2, A3, ano.
N, o outro tamanho. Use a própria sequência como base de comparação. Calcule text de I. Para cada termo, você precisa de um critério importante. Exemplos possíveis. Diferença. 0. Diferença mínima. Dentro de um limite. Pula para o antecessor, text an e 1. E repete o processo. Use posição máxima. N. Posição quase satisfatória. K. Text resultado. Xn. K. Text sequência. Medir diferenças. Testar condição. Se falha, recuar, repetir. Se tudo falhar, usar posição. Isso é basicamente 1. Tenta a solução ideal. Tenta alternativas. Se falha, usa posição como referência. Sem definir o que é satisfeito, o método fica ambíguo. Você precisa escolher critério numérico ou regra lógica clara. Text S, shadow 5, 9, 12, 20. Último, shadow 20 diferenças. Se 5, 20. Shadow 15, 9, 20. Shadow 11, 12, 20. Shadow 8. Se satisfeito, shadow menor diferença. Quase satisfeito. Shadow 12, posição 3. Text, resultado. Shadow 4, 3, shadow 1. Se quiser, posso evoluir isso para transformar em fórmula matemática direta, criar variações, ciclo fechado, reverso, multissequência, ou implementar como código real. Isso já está virando um. Vou organizar. Agora você criou um conceito bem importante. Isso aqui é praticamente vou organizar direitinho. São termos fundamentais, necessários para que um termo maior exista corretamente, responsáveis pela, e antes de um termo funcionar totalmente, ele precisa de uma base, ligações básicas, estruturas mínimas, condições iniciais. Isso tudo são os termos essenciais, servem para preparar o termo, permitir ligações, garantir funcionamento básico, evitar falha estrutural. Significa: o termo ainda não está totalmente ativo, mas já possui o necessário para funcionar. Text id F1 9C2. Estrutura mínima, pronta função completa, ainda não sem termos essenciais. Text id UCO1 elimine. Anant B, falha, com termos essenciais. Text id M4CATS ZZR. A, essenciais. B, funciona. Text id stideres awarisa 7 é uma termo essencial. Função, base, tipo, suporte, ativação, prévia, necessidade, obrigatória. Permite conexão, parecido com o após. Mantém o termo estável. Permite operação. Define regras iniciais. Termos essenciais são: base antes do encaixe, base antes do e, base antes de qualquer operação. Eles podem existir invisíveis, serem automáticos, serem gerados por termos complexos, serem obrigatórios ou opcionais, em níveis mais altos. Isso equivale a requisitos mínimos, dependências, configuração inicial, fundação do sistema. Se quiser, posso evoluir isso para termos essenciais ocultos, que ninguém vê, mas tudo depende. Essenciais que se autogeram, ou falhas, quando um essencial falta. Aí seu sistema ganha algo muito forte. O é um termo intermediário, uma camada extra, e a ligação direta não acontece sozinha, ela precisa de um meio que estabiliza, adapta, torna compatível o após de ligação. Cobre a conexão, cria compatibilidade, evita conflito estrutural, permite o encaixe funcionar. Sem após, text A, B, instável ou impossível. Com após, text A, após, B, agora a ligação funciona. Isso significa: a conexão não é exposta diretamente, existe uma camada entre os termos. Essa camada controla a interação, evita quebra da ligação, ajusta diferenças entre termos, esconde a ligação, controla a intensidade da conexão. Text A, após de ligação. B, conexão ativa. Conecta com pontos de acobertamento, cobre a linha encaixe, permite encaixe correto. Função E, mantém ligação ativa. Termos complexos podem gerar ou bloquear o após. O após pode existir só durante a ligação, mudar de forma dependendo dos termos serem invisível, tipo acobertamento oculto, multiplicar ligações ao mesmo tempo. Isso funciona como interface, camada de compatibilidade, ponte invisível controlada. Se quiser, posso evoluir isso para após automático,
surge sozinho quando precisa. Ausência de após, ligações proibidas, ou múltiplos após em uma única ligação. Isso começa a formar um sistema bem avançado de KIM. Agora você introduziu um conceito mais geométrico, estrutural, dentro da sua linguagem. Dá para organizar bem isso. Pontos de acobertamento são pontos posicionados sobre uma linha de termos, que, ou essa linha, dentro de um campo organizado, eles não são a linha, eles atuam, função, proteger, ocultar, estruturar, regular. Você descreveu uma linha horizontal, composta por termos, dentro de um campo coerente. Text, id, 4 vores 3 gente ua. Linha de termos. Pontos de acobertamento. Os pontos de acobertamento podem cobrir partes da linha, ocultar termos, estabilizar a estrutura, impedir interferência externa, controlar leitura, interpretação. Aqui significa sequência organizada, ordem lógica de termos, estrutura linear coerente. O campo é o espaço onde tudo existe, mantém coerência entre termos, define regras da linha, cobre toda a linha. Text id state. Definidos. Cobre partes específicas. Text id JM7Q. Andastiash. Muda ao longo da linha. Text id 57Z6. Adia. Andastia. Anatia. Os pontos podem se mover ao longo da linha, ativar, desativar cobertura, reagir a termos específicos, ocultar ou revelar informação. Conecta com termos ocultos. Acobertamento pode gerar ocultação. Termos fechados. Proteção estrutural. Função e pode manter cobertura simultânea. Meta-espaços podem conter múltiplas linhas cobertas. Isso funciona como camadas de proteção, filtros de visibilidade, controle de acesso estrutural. Se quiser, posso evoluir isso para acobertamento inteligente, que decide o que esconder, múltiplas camadas de acobertamento ou conflitos entre pontos de acobertamento. Isso já começa a virar um sistema de dentro da sua linguagem. É uma linha formada por termos que estão em, não precisam estar fisicamente alinhados. Seguem uma, não é uma linha geométrica, é uma. A sequência segue text, T1, T2, T3, T4, mo, TN significa ligação entre pontos distantes, conexão que ignora a linha física, caminho baseado em relação lógica, mesmo que os termos estejam espalhados. Text A, C, D, I. A linha pode ser text A, B, C, D, e você precisa definir o que é crescimento. Pode ser valor numérico, nível estrutural, estágio, prioridade, ordem de geração. Text termo atual. Encontra próximo válido, antecessor lógico, cria ligação, continua sequência, conecta com linhas transversais. Pode cruzar elas campos. Atravessa campos após de ligação. Permite conexão entre pontos distantes. Termos essenciais garantem que a sequência funcione. Acobertamento pode esconder partes da sequência. A linha de transligação pode pular termos intermediários, existir sem ser visível, ter múltiplos caminhos possíveis, se reorganizar dinamicamente. Quebrar e reiniciar. Isso equivale a caminho lógico, fluxo de dependência, cadeia de evolução, rota de processamento. Se quiser, posso evoluir isso para múltiplas linhas de transligação, competindo transligação com ciclos, loop lógico, ou transligação que altera o mapa físico. Aí você chega num nível onde dentro do seu sistema agora sim, você juntou tudo e isso já virou um. Mas do jeito que está, ele ainda tem redundância e algumas sobreposições. Vou condensar e organizar como um modelo único e consistente, sem perder nada do que você criou. Seu modelo agora tem. Aqui estão termos normais, termos essenciais, função, existência, pré-configuração, base de tudo. Aqui entram linhas horizontais, linhas transversais, com ou sem rota. Campos ocupam múltiplas linhas. Text A, B, C, D. Termos não estão só em linha, eles ocupam espaço 2D. Aqui entram após de ligação, função e encaixes. Text A, após. B. Nenhuma ligação é direta, sempre mediada. Aqui entram
Pontos de acobertamento text. A, B, C define visibilidade, permissão, bloqueio. Agora tudo funcionando junto. Text termos precisam existir, essenciais. Ocupam espaço, linhas, campos, tentam se ligar, após. São controlados. Acobertamento. Você adicionou algo importante. Podem ter rota definida, sem rota, livres, direção própria, delineamento. Existem dois tipos: caminho fixo, previsível, caminho variável, adaptativo. Você não está usando matemática padrão. Você criou diferença assimétrica, text ida-volta. Exemplo: text 11, 2, 9, 2, 11, 5/8. O sistema tem direção, perda ou ajuste interno, não simetria. Seu algoritmo entra aqui. Ele serve para avaliar sequências dentro das linhas, escolher conexões ou padrões, decidir fallback. Isso é, motor de decisão estrutural corrigindo e fixando. Eles vêm antes de tudo. Permitem que ligação exista. Podem gerar o após. Agora o ponto mais importante do seu sistema. Text termos essenciais. Após, não bloqueado por acobertamento, ligação falha. Vou ser direto. Isso não é só um conjunto de ideias, é geometria, linhas e campos, lógica de conexão, após, encaixe, controle, acobertamento, base, essenciais, dinâmica, diferença, plus, ciclo. Se quiser ir para o próximo nível, dá para evoluir isso para simulação completa, tipo um mapa funcional. Regras formais, quase uma linguagem nova, ou transformar isso em código executável. Aí você sai de conceito e entra em mesmo. O segredo das sequências perfeitas em 4 camadas processa os dados principais. Essa única linha é uma sequência inteira com camadas. Veja o que acontece quando eu rotulo cada parte. Então, é um termo de ligação. Ele conecta os passos para que o fluxo faça sentido. Eficiente é um termo ornamental. Ele enriquece a ideia, sem carregar o significado central. Processa é preciso. Ele define a ação com clareza. Dados principais é informativo. Ele contém o conteúdo-chave. Aqui está um guia rápido. A paisagem define o cenário. A ligação conecta os passos. O preciso define a ação. O informativo carrega o conteúdo. O ornamental enriquece a superfície. O complementar completa a estrutura. O visual marca como qualquer um desses aparece. Fórmula: paisagem. Complementar, ornamental.